Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num daqueles mistérios que, olha, assombram quase todo mundo que aprende inglês. Os tempos verbais perfeitos. Aos famosos perfect tenses. Dão um nó na cabeça, né? O nó é pouco. E o material que a gente recebeu são trechos de um manual de gramática daqueles bem densos, sabe? Mas a nossa missão aqui é outra. Totalmente. A gente vai meio que atuar como detetives do tempo. Exato. A cena do crime. A gramática inglesa. E a nossa pista principal é uma pergunta que parece simples. Por que tem tanto jeito diferente de falar sobre o passado ou o futuro? E é uma ótima pergunta. Vamos investigar como uma mudancinha de nada, tipo de I lost my keys para I've lost my keys, pode mudar absolutamente tudo. Então vamos lá. A primeira pista, eu acho, tá na própria palavra, né? Perfeito. Justamente. Essa é a investigação perfeita. Porque a gente ouve perfect e já pensa, sei lá, em algo impecável, sem defeitos. Sim, algo perfeito. Mas a origem da palavra, a origem gramatical, não tem nada a ver com isso. Ela vem do latim, de perficere, que significa terminar algo, levar uma tarefa à conclusão. Sério? Sério? Então, toda vez que a gente viu um tempo perfeito, a gente não deve pensar em perfeição, mas em conclusão. A ação foi ou será concluída. Ponto. Espera aí, então, tipo present perfect não é presente impecável? É mais para um presente concluído? Exatamente. Nossa, isso já muda a perspectiva inteira. É como descobrir que o nome de um herói famoso significa o oposto do que você sempre pensou. É bem por aí. É uma ação que começou no passado, mas que tem uma conclusão ou uma relevância direta no presente. E o manual que a gente analisou mostra que essa lógica de conclusão, ela se repete, sabe? De forma paralela nos 3 tempos. Presente, passado e futuro, né? Isso. Todos usam a mesma fórmula, tipo uma receita. Uma forma do verbo auxiliar have e depois o verbo principal no particípio passado. É uma receita de bolo, então. A base é a mesma, só muda o sabor, que é o tempo. Exato. Vamos pegar o exemplo da Joan, que está no material. No present perfect. Joan has lived in Denver for 5 years. Ok. A ação de morar lá começou no passado e a conclusão disso é que ela ainda mora lá hoje. A porta para o presente está aberta. Certo, faz sentido. E no passado, como fica? Aí vem o past perfect. Joan had lived in Denver for 5 years before she moved last May. Aqui a gente tem 2 ações no passado. Morar em Denver e se mudar. O past perfect, o had lived, ele funciona como uma placa de sinalização. Ele diz qual ação foi concluída antes da outra. Ela completou 5 anos lá antes de se mudar. Ah, entendi. Uma conclusão antes de outra conclusão. E no futuro? E finalmente o future perfect. Joanne will have lived in Denver for 5 years this May. Ou seja, a ação de completar 5 anos morando lá vai se concluir em um ponto específico do futuro, que é em maio. Essa estrutura paralela ajuda muito a visualizar. Mas como eu falei no começo, o grande nó para mim sempre foi o present perfect. Essa conexão com o presente é muito sutil. É a mais cheia de nuances, com certeza. E o material divide o uso dele em 2 categorias, né? Contínuo e não contínuo. Isso. E a parte contínua já começa com uma distinção que parece super técnica: verbos estáticos e dinâmicos. Parece técnico, mas a ideia é bem intuitiva, na verdade. Verbos estáticos, os stative verbs, eles descrevem um estado, uma condição. Não é uma ação ativa. Coisas tipo know, saber ou like, gostar. Certo. O exemplo do material é I have always disliked broccoli. É um estado contínuo de não gostar. Começou lá atrás e continua sendo verdade agora. Ok, o estático faz sentido, é um estado que continua, mas o exemplo do verbo dinâmico, o do Sam, que votou em todas as eleições. A ação de votar acontece, sei lá, a cada 2 anos, é super pontual. Como isso pode ser contínuo? A palavra não encaixa direito. Essa pergunta é ótima, porque é aí que está a confusão de todo mundo. Contínuo, nesse contexto, não significa sem parar, ininterrupto. Ah, Significa que a ação, mesmo sendo pontual, se repetiu ao longo de um período que vai do passado até o presente. O Sam não está na urna há anos, claro, mas o hábito de votar tem sido contínuo desde os 18 anos dele.
a atividade se mantém recorrente até hoje. Entendi. Nossa, agora clareou. O contínuo é sobre a duração do período, não da ação em si. Isso ajuda muito, mas a parte que eu acho que realmente explode a cabeça é o uso não contínuo, quando a gente compara com o passado simples. Ah, sim. O exemplo das chaves do carro é um clássico. I lost my car keys contra I've lost my car keys. Sim, aqui a gramática vira quase psicologia. As duas frases descrevem a mesma ação, perder as chaves. A diferença não é no que aconteceu, é na implicação disso agora. Certo. Quando alguém fala I've lost my car keys com o present perfect, a pessoa não está só contando um fato, ela está anunciando um problema atual. A perda das chaves tem uma consequência direta no agora. A gente não pode sair, precisamos procurar, tô presa aqui. É impressionante. A gramática aqui funciona quase como linguagem corporal. I lost my keys é um fato, talvez contado de braços cruzados, falando da semana passada. Pois é. Já I've lost my keys é dito com as mãos na cabeça, sabe? Procurando ajuda. A urgência está embutida na estrutura da frase. Analogia perfeita. O manual usa uma imagem ótima também. Diz que o passado simples, o lost, ele ergue uma parede do tempo entre o que aconteceu e o agora. Uma parede do tempo. Gostei. O fato está lá, selado, arquivado no passado. Já o present perfect, o have lost, ele derruba essa parede. Ele puxa o evento do passado e joga no meio da sala, no presente. É um problema que precisa de atenção imediata. E isso vale para perguntas também, o que às vezes é ainda mais sutil. Eu lembro de uma vez que um amigo me perguntou, Have you seen that new movie? E eu respondi, Not yet, porque eu presumi que ainda estava no cinema. Se ele tivesse perguntado, Did you see that movie? Eu ia pensar, não, perdi a chance. A conversa muda completamente. Esse exemplo é perfeito, ilustra exatamente o que o material diz. A pergunta com o present perfect, Have you seen the play? Ela implica que a peça ainda está em cartaz. A oportunidade existe. A porta está aberta. A porta está aberta. Já a pergunta com o passado simples, Did you see the play? Ela sugere que a temporada já acabou. A porta fechou. Mas espera um pouco. O exemplo da pizza no material me deixou meio confusa. Have you ordered the pizza? E did you order the pizza? Para mim parecem quase a mesma coisa. Qual é a diferença real na expectativa? A confusão é natural. A diferença está toda no contexto e na expectativa. Have you ordered the pizza? Geralmente é dita quando já existe um plano, uma expectativa de que a pizza deveria ter sido pedida. Ah, tá. Imagina que vocês combinaram de pedir pizza. Meia hora depois, alguém pergunta isso. É quase uma checagem de status. Você já cumpriu a tarefa que estava pendente e que é relevante para o nosso jantar agora. Entendi. É uma pergunta sobre o status de uma tarefa atual. Exato. Já o Did you order the pizza? É uma pergunta mais aberta de coleta de dados. A pessoa talvez nem soubesse do plano. Ela só está perguntando de um evento passado, o ato de ligar para a pizzaria, sem conectar isso a uma necessidade presente. É mais neutro. Essa ideia de manter a porta aberta para o presente é fascinante. Mas e quando a porta está duplamente fechada? Quando a gente tem dois eventos que já acabaram? Aí entra o passado do passado, o past perfect, né? Isso mesmo. O past perfect com o had, ele é uma ferramenta de organização do tempo. Ele deixa a cronologia de eventos passados super clara. O exemplo do material é They sold the house after they had remodeled it extensively. Vender e reformar. Duas ações no passado. Isso. O had remodeled funciona como uma etiqueta de tempo. Ele está dizendo, atenção, essa ação de reformar aconteceu e foi concluída antes da outra ação, a de vender. Então é uma ferramenta para evitar ambiguidade. Se a frase não tivesse o had, a gente ainda entenderia pela palavra after. Mas com o had remodeled, não resta nenhuma dúvida da ordem, né? É quase uma precaução. Exatamente. É como dar ao ouvinte um mapa cronológico. Numa história simples, ele pode até ser opcional, mas imagine uma narrativa cheia de flashbacks, de idas e vindas. O past perfect é a âncora. Sem ele, a gente teria que fazer um esforço maior para montar o quebra-cabeça do tempo.
Um GPS para eventos passados. Adorei. Então, já vimos o passado que se conecta com o presente e o passado que vem antes de outro passado. A lógica nos leva para o futuro, para o Future Perfect. Como ele entra nessa ideia de conclusão? Ele aplica a mesmíssima lógica, só que projetada para o futuro. Ele não fala de uma ação que vai acontecer, mas de uma ação que estará concluída antes de um certo ponto no futuro. Certo. O exemplo do jantar no material é a melhor forma de ver isso. Vamos lá. We will have dinner by 7. Futuro simples, minha interpretação. A gente vai começar a jantar lá pelas 7. Correto. O foco está no início da ação. Agora com o Future Perfect. We will have had dinner by 7. A adição do had muda tudo. A frase agora quer dizer que às 7 horas o ato de jantar já terá sido concluído. A gente já comeu, talvez já está lavando a louça. O foco muda do começo para o fim. Nossa, é a diferença entre convidar alguém para chegar a tempo para o jantar e avisar para não chegar antes das 7 porque o jantar já vai ter acabado. Exatamente. Isso é muito útil para planejar as coisas. A gente podia usar isso no trabalho, por exemplo. Com certeza. Dizer by Friday I will finish the report é uma promessa de que a conclusão vai ser na sexta. Mas dizer by Friday I will have finished the report enfatiza que na sexta o relatório já vai ser uma tarefa do passado. Ele já vai estar completo. A perspectiva muda de durante para depois. Isso me leva a pensar em ações que estão acontecendo durante, o que nos leva para a última parte do material, os tempos progressivos com o ING. A ideia principal aqui parece ser temporalidade, né? Temporaneidade é a palavra-chave. O progressivo descreve uma ação em andamento, mas com uma característica crucial. Ela é inerentemente temporária. Existe um quadro de tempo limitado, mesmo que não seja dito. E o contraste com o presente simples deixa isso muito claro. Claríssimo. O exemplo da família Johnston é ótimo. The Johnstons live in San Diego. Isso soa como um fato. A residência permanente deles. Exato. É um estado estável permanente. Agora, muda para o progressivo. The Johnstons are living in San Diego. A implicação muda na hora. Um falante nativo ouve isso e já entende que é temporário. Ah, sim. Talvez eles estejam lá para um projeto de 6 meses ou para um curso. A situação tem um ponto final implícito. Então, se eu ouvir a forma com o ING para uma situação como morar ou trabalhar, eu já devo ligar uma anteninha e pensar, isso não é para sempre. Exatamente essa reação. O manual dá outro exemplo bom. We store our winter clothes in the attic. Nós guardamos nossas roupas de inverno no sótão. Descreve um hábito, algo que eles fazem sempre. Agora compare com We are storing our neighbor's furniture in our garage. Claramente é um favor temporário, eles não vão guardar os móveis do vizinho para sempre, né? Faz todo sentido. E essa lógica da temporalidade explica por que aquele erro clássico de dizer I am knowing the answer soa tão errado, né? Precisamente. É a colisão de duas lógicas opostas. Como a gente viu, verbos estáticos como know, saber, believe, acreditar, eles descrevem estados mentais que são, por natureza, estáveis. Você não sabe algo por um tempo e depois para. Certo, o estado de saber simplesmente existe. Isso. E o progressivo serve justamente para botar uma ação dentro de um quadro de tempo limitado. Tentar colocar um verbo de estado num tempo verbal de ação temporário cria um curto-circuito gramatical. Então, no fim das contas, o que tudo isso quer dizer? Parece que essa escolha entre os tempos verbais, que para quem está aprendendo parece só uma regra chata, é na verdade uma ferramenta super poderosa para um falante nativo. Exatamente isso. É para adicionar camadas de significado. Não é só sobre certo ou errado, mas sobre como você enquadra a informação para o seu ouvinte. O falante quer sinalizar uma crise, como nas chaves perdidas. Quer criar uma linha do tempo clara numa história. Quer indicar que uma situação é só passageira. Cada tempo verbal é um pincel diferente. Pinta um quadro diferente da realidade. Nossa, é isso mesmo. E isso me deixa pensando numa coisa. Gramática não é só um esqueleto para pendurar palavras, como a gente aprende na escola. É um sistema vivo, dinâmico, para expressar nossa relação super complexa com o tempo, né? Pois é. A escolha entre um did e um have done, ou entre um live e um am living, pode revelar a perspectiva,
a ênfase, até a intenção de quem fala. É quase como ler a mente pela estrutura da frase. Deixo aqui uma reflexão final, então. Da próxima vez que alguém estiver vendo um filme ou uma série em inglês, vale a pena tentar ser esse detetive do tempo. Boa. Quando o herói disser I've lost the nuclear codes, preste atenção. Ele está usando o present perfect porque aquilo é uma crise acontecendo agora. Se ele estivesse contando a história da vida dele, ele provavelmente diria I lost the codes 20 years ago. Prestar atenção a essas escolhas não é só um exercício de gramática, é descobrir uma camada oculta da história.